Olá, bem-vinda e bem-vindo ao programa da TV Surdo. A Covid-19 mudou drasticamente a vida das pessoas em todo o mundo. Diariamente eram reportadas milhares de mortes por Covid-19 e essa situação tornou urgente encontrar uma solução a nível dos países desenvolvidos. A solução chegou. A vacina reduz formas graves da doença. Entretanto, a sua distribuição pelo mundo não tem sido equitativa. E isso tem condicionado a imunização das pessoas dos países do terceiro mundo. Com vista a reduzir as assimetrias, a OMS lançou a iniciativa COVAX, cujo principal objetivo é de garantir que as pessoas em todos os cantos do mundo tenham acesso às vacinas contra a Covid-19 à medida que elas vão se tornando disponíveis. Entretanto, a fraca divulgação da informação sobre a vacinação no seio das pessoas com deficiência, aliada a mitos ligados à vacina, pode estar a condicionar a adesão de pessoas com deficiência à vacinação. Veja o que esta camada social e as associações que trabalham em prol dos direitos das pessoas com deficiência pensam sobre este assunto. Em Moçambique, existem cerca de 727 mil pessoas com deficiência, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. Emerson Slovak faz parte deste grupo. A OMS diz ser importante a imunização das pessoas com deficiência contra a Covid-19 por pertencerem aos grupos vulneráveis. Entretanto, poucos tiveram a sorte de ter a dose da vacina contra a Covid-19, como o jovem Emerson. Sim, já vacinei, mas após a vacinação não vi efeitos colaterais, senão aqueles sintomas que todos tiveram, um pouco de fraqueza, ligeira dor, apenas isso, nada grave. Para Emerson, a fraca campanha de sensibilização para as pessoas com deficiência pode ter condicionado a adesão aos postos de vacinação. As campanhas de intervenção para as pessoas com deficiência não tiveram assim muito impacto, pois embora tenham tentado incluir nas campanhas gerais, não houve campanhas específicas para as pessoas com deficiência e sabemos que principalmente no seio das pessoas com deficiência auditiva, sendo o nível de escolaridade muito baixo, então penso que a mensagem não chegou de forma incisiva. Muitos não entenderam necessariamente o que é que se estava a passar. Embora tenham ficado com noções básicas, porque o mundo foi avançando e cada um de nós foi colhendo informação que era repassada nos órgãos de formação, mas uma informação mais complementar, uma informação mais sólida. Penso que isso faltou, mas o Ministério pode continuar a fazer. Isso pode criar ativistas que sejam pessoas com deficiência para difundirem mensagem dentro da própria comunidade. Eu penso que faltou. No país, existem cerca de 16 mil mulheres surdas, de acordo com dados do Censo da População de 2017. Condição causada não só por fatores genéticos, como também por várias doenças. Nesta senda, a Associação das Mulheres Surdas está preocupada com a fraca afluência das mulheres surdas aos postos de vacinação, pois, segundo Leta Timbani, secretária-geral, fraca informação para esta camada social. A situação para as mulheres surdas quanto ao assunto da Covid-19 tem sido muito difícil. Isto porque muitas mulheres surdas não têm uma informação clara sobre o assunto. Por exemplo, como isso acontece, como que deve prevenir-se, só sabemos que deve-se lavar as mãos e colocar uma máscara. Mas precisamos de ter um aprofundamento nesta informação que está a ser expandida. Quanto à situação da vacinação, na verdade, são poucas as mulheres que têm vacinado. Algumas ficam ainda naquela dúvida, será que posso ir ou não? Algumas acompanham através do Facebook, mas ainda existe elas hesitam ainda em ir lá para fazer a vacinação. Então, se o surdo tivesse mais capacitação ou mais capacidade para isso, tivesse mais informação exata e correta, eu acho que o número seria maior
que é para fazer a vacinação. Inicialmente, a quando da aplicação da primeira dose de vacinas, as pessoas com deficiência não foram contempladas. Para mudar esta tendência, no âmbito da iniciativa COVAX, a OMS tem estado a distribuir vacinas e apelando aos governos para abranger o maior número possível de pessoas com deficiência, dado a sua vulnerabilidade. Alinhados a esses objetivos, as associações que trabalham em prol da promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência fazem a divulgação dos lugares de vacinação mais acessíveis para este grupo social. Dizer que em relação às pessoas com deficiência, temos informação que sim, muitos vacinaram, muitos. Isto porque as informações não foram muito inclusivas e os lugares onde eram para a vacinação, a nível das comunidades, não eram acessíveis. Houve muitas vontades das pessoas com deficiência irem vacinar, mas não houve brigadas que pudesse ir onde está a pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência não podia sair, dependendo do tipo de deficiência e do meio que ele usa. Há outros que usam cadeira de roda, outros que usam cardianas, há outras pessoas que não ouvem, que não veem. Então, não houve um trabalho de base, não houve alguma campanha de sensibilização. Apenas ouvíamos que estão lá no campo cheio de areal. Por causa das várias barreiras que circundam as pessoas com deficiência, encontram alguma limitação para aceder até a própria vacina. Então o trabalho que fazemos é mais ou menos este, advocar para que mais pessoas com deficiência tenham acesso a esta vacina de Covid e partilhar informação de qualidade credível sobre esta vacina ou sobre o processo todo da Covid em Moçambique. O FAMOD mostra-se preocupada com a falta de informação sobre a atual situação da Covid-19 no país. A falta de informação sobre a Covid-19 é mesmo até agora que as coisas abrandaram. Se for a falar, por exemplo, para a situação das pessoas com deficiência auditiva, não tem nenhuma informação de como é que a situação está, porque eu assisto televisão sempre, todas as televisões na hora do telejornal não estão a situação do país em língua de sinais, não há nenhuma tradução. E também há outras pessoas com deficiência que não conhecem a língua de sinais. Como é que essas pessoas estão a ser informadas? Há outras pessoas com deficiência que estão nas comunidades. Como é que estão a ser informadas sobre a situação do país em relação ao Covid-19? Então, era importante que se organizasse, talvez juntamente com o próprio FAMOD, o Ministério de Saúde. Nós já estamos a trabalhar, a participar nos grupos já há muito tempo e esperávamos que todas as planificações que forem feitas, o FAMOD ia ser incluso, no sentido de que nós podemos também fazer um trabalho de base, de mobilizar e sensibilizar nossas pessoas com deficiência para ter mais acesso à informação. Não só com as medidas de prevenção contra a Covid-19, houve vários retrocessos, principalmente a nível da educação, segundo a Organização Continental Africa Disability. Nós assistimos com tristeza o fechamento das aulas. Estudantes dos ensinos técnicos tinham que aceder a plataformas para poder aprender. Mas como é que acedem às plataformas se estas mesmas plataformas não são acessíveis para o tipo de limitação que eles têm? Então aquilo é um retrocesso que esta pessoa está a ter. Existem pessoas que dependem de reabilitação física diária para manter o seu estado de saúde. Mas vimos as imposições que foram feitas a nível do domínio da saúde. As pessoas não podiam ir todos os dias à fisioterapia, por exemplo. Então estava a dizer que aqui tínhamos um retrocesso no estado de saúde deste cidadão. Atualmente, o país está a ministrar uma dose de reforço para as pessoas da terceira idade e profissionais de saúde. A imunização é realmente muito importante, mas não se deve deixar de lado os cuidados que temos estado a tomar para evitar contrair a Covid-19. Vamos a uma curta pausa, voltamos dentro de instantes. Olá!
Hoje vamos aprender sobre o uso de tecnologia para pessoas com deficiência auditiva. Como elas se comunicam usando o telemóvel? E como você pode interagir com elas através do telemóvel? Este vídeo é a continuação da segunda videoaula. Vamos lá! Conforme aprendemos na segunda videoaula, ao conversar com um surdo, deve ser breve e direto. Lembra-se disso? Então, os surdos, para se comunicarem, geralmente usam um aplicativo de mensagem como todo mundo, mas não escrevem textos longos, sempre breves e diretos. Esta forma de comunicar permite-nos interagir com todo mundo, seja surdo ou não. No entanto, nós surdos escrevemos traduzindo a língua de sinais para português. O texto pode ficar dessa maneira. No entanto, com muita prática você pode compreender. A segunda forma de se comunicar com um surdo através do telemóvel é no WhatsApp. Sim, com este aplicativo podemos também escrever mensagens e fazer videochamada. O uso de videochamada é o mais eficaz para pessoas que compreendem a língua de sinais. O terceiro ponto no uso do telemóvel é uma curiosidade. Quando queremos conversar com alguém e essa pessoa não estiver disponível, usamos o aplicativo Câmera. Gravamos a nossa mensagem, enviamos através do WhatsApp e esperamos que ela retorne a qualquer momento. É isso! Estas são as 3 formas básicas que os surdos usam no telemóvel para se comunicar com outras pessoas. Olá, eu sou Rafael Bata. Hoje vou mostrar como as pessoas com deficiência visual podem ser independentes no uso das TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação. Vamos! Muito bem! As pessoas com deficiência visual podem ler mensagens através de um comando de voz. Esse comando existe em todos os telemóveis smarts. É uma funcionalidade chamada acessibilidade, que permite à pessoa com deficiência visual usar o seu telemóvel de forma independente, enviar mensagens, ligar, entrar nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram, etc, etc. Veja a seguir como se ativa o comando de voz para uma pessoa com deficiência visual usar o seu telemóvel de forma independente. Agora vamos para o computador. Já para computador, existe um programa chamado NVDA. Este lê todas as atividades que o computador executa.
Depois de instalado o programa, o usuário pode receber e-mails, enviar e-mails, ler PDFs, digitar textos e muito mais. Olá, bem-vinda e bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, partilhamos a opinião das pessoas com deficiência sobre a vacinação contra a Covid-19. Neste bloco, vamos continuar a falar sobre a vacinação. E desta feita, vamos rumar à província de Nampula, no norte do país, onde pelo menos 85% do PCD já imunizaram, segundo o representante das associações de pessoas com deficiência. Um dado muito animador, mas ainda há muito por se fazer, sobretudo nas zonas recônditas, onde para se ter acesso a um meio de comunicação social é bastante difícil. Pessoas com deficiência aderem em massa à campanha de vacinação contra a Covid-19, que está a decorrer em todo o país desde março de 2021. Segundo o representante do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência de Nampula, 85% das pessoas deste grupo social já foram vacinadas. Fico satisfeito porque todas as pessoas com deficiência, pelo menos maior de 18 anos, já estão a beneficiar dessas vacinações. E se eu tivesse feito uma contagem numérica, eu diria que estamos mesmo no 85% de pessoas com deficiência já vacinadas. Apesar de haver afluência de pessoas com deficiência à campanha de vacinação, ainda há um pouco de receio, pois há muita desinformação sobre os efeitos secundários da vacinação contra a Covid-19, sendo que os sintomas variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, por não ter uma informação clara, ficavam com receio, com medo, porque houve no início uma desinformação, e aquela desinformação fez com que a maior parte das pessoas com deficiência não se fizessem às brigadas de vacinação. Quando chegou a vez fui vacinar, voltei, mas quando eu ia para lá, estava com uma dor no imbigo. Depois daquela vacina, 15 minutos depois, aquela dor passou-me, só que provocou-me sono. Apanhei um sono profundo, dormi quase 2-3 horas do tempo, mas quando acordei, fiquei bem. Até hoje estou bem, não me reagiu mal, não tive nenhuma complicação e nenhum problema dentro do meu organismo. Membros das associações de pessoas com deficiência dizem que, apesar de estarem imunizados, é importante continuar a tomar cuidado para não contrair a Covid-19. A importância de tomar a vacina é para prevenir essa doença quando vem, pelo menos apanhar uma pessoa quando tem uma defesa no corpo, para não lhe agir mal. Depois de ser vacinado, não senti nenhum sintoma. Até aqui estou com uma saúde saudável, não senti nada. Eu vi que essa vacinação fez bem para mim. Até agora estou bem. Não tenho nenhuma queixa de qualquer sintoma sobre a Covid-19. A campanha de imunização da população iniciou em março de 2021 e até o momento 14.119.965 pessoas já receberam a vacina no nosso país. Atualmente está a decorrer a administração da dose reforçada em todo o país. Portanto, ainda há tempo para se imunizar e reduzir a possibilidade de contrair formas graves da Covid-19. Da saúde, vamos falar de educação, mas sem sair do assunto Covid-19, até porque o seu impacto ainda continua no nosso dia a dia. O processo de ensino de crianças com necessidades educativas especiais ficou condicionado por conta da Covid-19. Na reportagem que se segue, vamos ouvir o depoimento de encarregados de educação de alunos com deficiência que partilharam a experiência de aulas remotas
em tempos de Covid-19. A pandemia da Covid-19 condicionou a educação de muitas crianças com deficiência que frequentam escolas privadas, visto que, durante este período, os pais já não tinham como custear as despesas mensais porque ficaram desempregados ou sofreram redução salarial. Eu, pessoalmente, fiquei afetado, porque eu tenho uma fonte de rendimento e com a Covid-19 a coisa apagou. Mas tivemos que nos readaptar, não vou mentir, tive a ajuda da minha família, que muito tem me ajudado com relação à estadia da criança aqui na escola. Quando nós viemos para aqui, o pai estava vivo, era um jurista, mas infelizmente em 2018 ele perdeu a vida. Então, tendo uma escola privada é muito... Eu tinha dificuldades em pagar, mas a escola arranjaram um padrinho para o Liminha e é ele que está a pagar até hoje. Apesar dos custos para manter o seu educando em uma escola privada, os encarregados de educação dizem que a escola vai ajudar seus filhos a terem independência. Sim, primeiro eu acredito que é bom para socializar, não é? É bom para socializar porque quando a criança vem à escola acaba conhecendo outras crianças e acaba interagindo com as outras crianças, não é? Segundo, a criança já nasceu com essas necessidades especiais. O importante é que a criança fique autônoma e que em algum momento a criança fica em algum momento dependendo dela. Então, é nesse sentido que a criança estar a estudar ou estar aqui na SEX faz com que a criança sinta-se muito bem. É muito importante. Eu estou a dizer que quando ele não ia à escola, nós perseguíamos na estrada, ele não sabia, não. Agora que ele veio à escola, ele sabe escrever, sabe ler e sabe falar. Então, isso melhora a situação da vida dele, melhora para ele e melhora também a comunicação com outras pessoas, com outras crianças. Ensinar crianças com deficiência exige um esforço a dobrar por parte do professor e esta situação ficou ainda mais difícil durante a pandemia. Bom, numa primeira fase foi extremamente complicado, porque este tipo de crianças, os pais têm lá as crianças, ok, mas muitas vezes como lidar com certas situações que os filhos têm, não percebem. A dada altura nós tivemos que arranjar forma de fazer vídeos, e mandar trabalhos, orientar os pais como deveriam dar continuidade com aquilo que era o processo de ensino e aprendizagem aqui no centro. Embora com algumas dificuldades que os pais tiveram, mas os pais também colaboraram bastante. Porque tínhamos que vir aqui na escola, elaboramos atividades para mandarmos nos e-mails dos pais e que não foi fácil mesmo, de verdade, que às vezes nem tínhamos as respostas, porque os pais depois não mandavam de volta os trabalhos para podermos corrigir. Uma e outra, aquela criança que talvez tem a capacidade de usar o telefone, mandava via WhatsApp, por exemplo, na minha turma tem. A Covid-19 condicionou o aprendizado de crianças com necessidades educativas especiais. Com a interrupção das aulas presenciais, aprender tornou-se difícil, pois muitos pais não tinham como pagar a escola de seus filhos. Na escola Cerce, por exemplo, dos 64 alunos antes da pandemia da Covid-19, apenas 55 retornaram às aulas. Então, com a situação do Covid, a escola ressentiu-se muito disso.
porque muitos pais já não conseguiam pagar a mensalidade, apesar da redução, porque nós também reduzimos a mensalidade a 60%, a 50%, e com isso tivemos déficit naquilo que eram as nossas finanças. Muitos dos nossos parceiros já não conseguiam continuar a apoiar a instituição, e com isso foi um período muito difícil para nos manter. Mas, felizmente a vida continua, estamos a nos reerguer e vamos buscando novos parceiros para apoiarem a nossa causa. A educação é fundamental para todo ser humano, mas esse direito tem sido negado a Karina. Transportadores de carrinhas escolares recusam-se a transportar a rapariga para a escola e, como consequência, teve de parar de estudar, visto que a escola secundária mais próxima de sua residência está a mais de 1 quilômetro. Rapariga vê seu futuro comprometido por conta de falta de transporte para ir à escola. Segundo conta, alguns transportadores recusam-se a levá-la à escola e ainda cobram pela sua cadeira de roda para a transportar. Eu já tive uma situação na paragem que o carro quis passar, quis levar as pessoas que estavam na paragem, logo que virou a cadeira de roda, passou. Isso foi uma situação que me doeu muito. Olha, e existem pessoas também, motoristas, que cobram pela cadeira de roda. A cadeira de roda é uma perna para nós. Eu quero pedir a todos os motoristas que parem de olhar a cadeira de roda como fosse, digamos assim, uma chijumba. Porque a cadeira de roda é uma perna. Impossível a pessoa pagar pelo seu espaço no transporte e voltar a pagar pelas pernas. Isso aí torna-se um pouco humilhante para nós deficientes, principalmente cadeirantes. É tudo. A dor de sua filha em não frequentar a escola também é da mãe, que começa a ficar com incerteza do futuro. Eles em si, os motoristas, né, os carros, nós arranjamos o carro hoje, 2, 3 dias deixam-lhe. Ou podemos arranjar um transporte, ela entra de manhã, levam de manhã, só volta às 19. Quando era uma criança para sair às 12. Tá vendo? Então isso aí fica muito difícil para mim. Agora, eu não sei se é por falta de carinho, ou por ela ser deficiente, eu não sei mesmo. Então essa é a parte que me dói mais, na parte do transporte para a escola. Porque ela quer estudar, mas não temos transporte. Não é falta de valor para pagar, não. O valor é um pouco difícil, mas também eu consigo juntar um pouco para ela poder ir à escola. Mas os motoristas levam ela hoje, 10 depois de 10. Levam ela 2, 3 meses depois de 10. Eu não sei o que se passa. Segundo o psicólogo entrevistado pela nossa equipa de produção, a situação da rapariga pode causar transtornos psicológicos. Imagino que isto, de forma lógica, vai impedir com que ela tenha acesso ao ensino, e a falta de instrução, a falta de formação também vai limitar as possibilidades de ascensão ou de desenvolvimento desta rapariga. Então, estamos a dizer, profissionalmente, ela poderá enfrentar mais dificuldades futuramente, entre outras coisas, até mesmo para a adaptação dela no seu cotidiano. Ou seja, muitas das coisas que se aprendem na escola servem, acima de tudo, para uma melhor adaptação da pessoa no meio em que vive. O apelo do psicólogo é para que a busca de soluções para esse problema seja de toda a sociedade, pois todos temos o dever de garantir o respeito dos direitos das pessoas com deficiência. É preciso que ela bata de frente, insista com a busca de condições necessárias para que a filha tenha acesso ao transporte, entre outras coisas. No momento, a rapariga está sem ir à escola desde fevereiro e estava a frequentar a 9ª classe. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Na aula de hoje,
Vamos aprender a dizer palavras relacionadas com a Covid-19. Imunização da população. Dose de reforço. Postos de vacinação. Vamos repetir? Imunização da população. Dose de reforço. Postos de vacinação. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. A presente edição termina por aqui. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem!